você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Tem algum treinador no Brasil que você enfrentou que o time impôs algumas dificuldades táticas que você chamou sua atenção, você falou, diferente, esse cara aqui é promissor, você tinha esse olhar mais clínico com relação ao que estava acontecendo taticamente do jogo, ou você ficava muito centrado no que você tinha que fazer, no seu marcador, do como você ia diminuir os espaços dele? Como é que é essa visão do jogador quando ele está dentro do campo? Assim? Tá. Vamos lá, falar do período do Corinthians. Basicamente ali, o que a gente fazia? Você concorda que, primeiro que o atleta ele sabe pouco de tática. Pouco de tática, no sentido assim, ele conseguir ter o olhar que mudou de 4-3-3 para 3-5-2, são poucos que têm essa percepção. Ah, tá. E geralmente é aquele cara que já vai para a beirada de campo ser treinador depois. Ele consegue olhar, sabe? Consegue ser um técnico dentro de campo. É muito difícil. O Thiago Silva fazendo isso. Isso, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E isso muda muitos aspectos. A maioria acaba tendo controle e entendimento da tua zona. Vou falar da minha. Tá. Eu sou lateral esquerdo. Eu não vou enfrentar o lateral esquerdo do time adversário. Em nenhum momento do jogo. Você concorda? Vou se bater. Então eu não tenho que preocupar com ele, em teoria. Quem que tem que preocupar? Com o beirado da minha frente, com o lateral do time adversário, com o meio campo que vai estar perto de mim, com o meu zagueiro. Essa é a minha área aqui. Certo. Aqui eu tento estudar o máximo possível. No Corinthians a gente recebia vídeos dos quem seriam os meus adversários no jogo seguinte. Vamos ao Palmeiras. Quem que vai estar do meu lado? Dudu, talvez o Rafael Veiga, talvez o Marcos Rocha. Como que eles se comportam? Vamos ver o vídeo dos caras. Ah, tá, entendi. Então o Dudu, se ele receber uma bola com pressão, ele já domina rápido. Então eu sei que se no jogo eu apertar ele e ele for dominar, ele vai tirar de primeira. Então já tem que estar preparado. Qual que é você estudar a fragilidade para neutralizar em campo aquilo que der. Óbvio que chega na hora do jogo, improvisos, é aquela loucura aí. A gente não consegue olhar igual o torcedor olha, que é um olhar de cima. Você consegue olhar campo aberto. Né? A visão embaixo ali periférica, você não consegue ter o raio que está acontecendo dos outros lados. Nossa, muito. É longe. Então, tomada de decisão, saber lidar com pressão. Se a bola tá vindo, entra aspectos de ansiedade. Às vezes o que era um passe eu viro um chutão, porque eu não consegui ter o controle ali. Tudo isso influencia. Né? Então, o comportamento tático dentro de campo, cara, é muito difícil o jogador ele conseguir perceber que mudou, que ele percebeu, que ele viu. Agora, tem algumas coisas muito nítidas. Por exemplo, o jogo do Diniz, ele é muito nítido o que vai acontecer. Todo mundo sabe que ele gosta o quê? De posse de bola. Ele gosta de chamar o time adversário para a área dele, para que a zaga adversária se abra. E ali ele força os jogadores deles a sair tocando, para atrair, inverter, e você tem um campão aberto. Porque você pega nós, na época do Carille. Carille, meu irmão, não passa do meio. Pique Europa. Lateral, você não tem que chegar lá na frente, não. Esquece. Primeiro você defende, depois você sobe. Para quem joga contra é ruim. Porque você fica muito fechadinho, você não entra, dá raiva, você não acha espaço. Sabe geralmente, em campeonato estadual acontece muito isso. É o time grande contra o pequeno. E o pequeno fica fechadinho, que aí o time grande não consegue jogar e todo mundo acha que jogou ruim. É porque não acha espaço, é fechado, é chato, é jogo travado. Então, uma forma de você quebrar isso é você tirando todo mundo daquele lugar. O Fernando Diniz faz muito isso. Fala assim, opa, vem aqui, ó, na minha área aqui, ó, tentar ganhar a minha bola aqui, que tá perto do gol pra você fazer o gol. Só que aí ele força os jogadores a sair. E aí você tem que saber usar isso como arma ou não. O Palmeiras, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia para jogar no Allianz, que a gente sabia que ia ser difícil no começo, por adaptar ao gramado, que o Palmeiras joga muito rápido, né, a bola ali no gramado, que nos primeiros 15 a 20 minutos era um período mais de adaptação de tempo de bola. Então você não se expõe muito. E ali, a partir de 25, 30 minutos, se o Palmeiras não se impor, a torcida já não começa a apoiar tanto. Já começa a ficar um clima mais... começam uns burburinhos, assim. Sim. Né? A gente sabendo disso, a gente fala, bom, vamos segurar 30 minutinhos, porque o ambiente começa a ficar mais propício pra gente. Os jogadores começam a ficar mais desesperados, começam a querer fazer coisas que talvez não foi treinado, pode sair um erro, e aí começa a vulnerabilidade em campo que a gente consegue crescer. Então isso tudo tem as informações. Você estava naquele jogo do Corinthians 2019, aquela semifinal contra o Santos, o Sampaoli, no Pacaembu?
Tava, né? Tava. Foi no pênalti. Foi pro Foi pênalti. pros pênaltis. Isso. Ele é um exemplo claro do que você falou. O Santos ali, aquele jogo massacrou. E nós rezando pra não vir nada. Rezando. Era desesperador. Na zaga é desesperador. É desesperador. Porque você sabe que você vai chamar o time, né? Quando você defende, você tá chamando o time adversário pra te atacar. E aí, meu irmão, é guerra. Não tem bola bonita, é bola pro mato e vai, beleza. Só que sim, você fica na adrenalina o tempo inteiro porque você tá jogando na tua zona de segurança. Você não pode vacilar ali na zaga. E buscando uma bola, né? Que é aquele famoso 1-0 é goleada. O Diniz fala, você citou o Diniz, ele fala que todo jogador de futebol de Série A sempre foi o craque da rua dele em algum momento. Sempre foi o cara diferente, etc e tal. E que pro jogador é muito mais... Ele gosta de fazer um jogo que o jogador sinta muito mais prazer de jogar. Perfeito. Nesse aspecto você concorda? Tipo, que dá muito mais prazer ser jogar do que ficar fazendo isso. Jogar sem bola, né? Cara, eu concordo. Por exemplo, ontem eu fui jogar uma pelada com os caras ali. Não vou mentir. É mais gostoso quando você joga livre. Tem mais felicidade. Quando você é um profissional que você tem que cumprir regras e que você tem uma performance para entregar e também muito a perder, não vira diversão. Aí vira trabalho. Você sabe que qualquer deslize custa caro. É difícil vir prazer. Tá muito mais perto de ser um alvo do que da Com glória. certeza. Porque o gol tá longe, passando A glória é uma obrigação. Você não vai decidir, né? Então você fica realmente numa linha tênue que eu sinto que os meus 20 anos de carreira, eu nunca consegui talvez ser 100% a minha maior excelência que eu poderia dar. Uma porque talvez eu não tive a coragem de ser realmente quem eu poderia ser, ou realmente conseguir aplicar 100% daquilo que eu acredito, faço e foda-se o mundo, porque eu ganhei espaço buscando entender o que meu chefe queria. Você quer que eu ataque? Beleza, eu vou atacar. Não é a minha força não, mas eu vou. Porque eu vou concordar contigo, vou respeitar. Você está pedindo, eu vou fazer. Você quer que eu defenda? Eu vou defender. Aí é minha maior valência. Aonde que seria a minha maior força, a minha maior potencial? Pô, é em bola aérea. Então, como que eu consigo me destacar na minha maior valência? Aí é saber cavar o espaço. Agora, o que muitos atletas, na minha visão, talentosos, que oscilam, é porque ele bate muito no peito no talento dele. Cara, eu fazer do meu jeito, é assim assado, os outros que se adaptem. Você tem alguém para dar satisfação. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou quando você chegou no Corinthians? Que eu lembro que eu fiz muito jogo do Corinthians nessa época. Eu lembro que você era muito criticado pela torcida e no ano seguinte você virou o ave lenda. Assim. Sim. Você virou um jogador que a torcida amava. Cara, eu acho... uma virada muito bizarra. Eu acho que foi muito pelo, assim... Na verdade, a nossa cultura brasileira foi sempre de enxergar laterais que sejam rápidos, habilidosos que atacam. E que atacam. Vai no fundo. É verdade? Sim. E né, é totalmente oposto da minha personalidade, do meu perfil. Eu sou muito mais defensor, muito mais um terceiro zagueiro lateral para dar consistência do que um cara habilidoso. Eu não arrisco dar uma pedalada de jeito nenhum. E o cara que eu não sei. O cara que você substituiu era o Arana. Era o Arana. Então eu pego um Corinthians que vinha de vários laterais. Exato. Que joga para frente, do outro lado tinha o Fagner. Então assim, quando ele vê um jogador muito mais defensivo, que não chega no fundo para cruzar uma bola, ele fala assim, perna de pau. Porque o brasileiro não entende que o lateral, a primeira função é defender. Concordo. Então, isso foram entendendo. Hoje, o lateral ataca muito menos ainda porque criaram aquelas posições chamadas beirada. Sim. O beirada mata o espaço do lateral subir. Né? Antigamente não, lembra? Antigamente Romário Rivaldo, Romário Bebeto. As duplas de ataque. Dupla de ataque. O lateral vai. E os volantes que, em teoria, faziam as coberturas laterais. Sempre foi assim. Agora não, acabou isso. Lateral, box to box, quietinho ali. O que tá voltando a acontecer agora é um lateral fazer o terceiro zagueiro pelo lado. Isso é legal. E aí o lateral oposto virar um ala invertido. O Palmeiras faz muito isso, o Voivoda faz muito isso nos Santos. Isso era uma das vantagens que eu conseguia fazer, porque aí o treinador não queima a substituição, porque eu consigo sair de lateral para virar um terceiro zagueiro e liberar um lateral e fazer. O Wagner, né? Exatamente. Então isso acaba sendo um aspecto positivo. Né? O outro, por exemplo, é que as vantagens que eu tinha por ser um defensivo alto é que normalmente os laterais são baixos. Sim. Então, quando eu ia pro ataque, numa bola rodando, quem que eu enfrentava lá? O lateral direito. Que ele é mais baixo que eu. Então, no Corinthians, por exemplo, todas as jogadas aéreas eram em cima de mim. Porque, por questões óbvias de altura, eu já ia ganhar do cara.
E a minha maior valência era a altura. Então, vários gols que eu fiz de cabeça foi estrategicamente Fez sabendo... bastante gol no Corinthians, né, cara? Bastante. Esse gol em final de Paulista. Como lateral, Exato. é impressionante o número de gols. Então eu conseguia atacar de uma forma mais efetiva, porque eu realmente não era o cara do melhor cruzamento, do melhor dribbling, da melhor tomada de decisão. Era muito passe curto, objetivo e segurança. Né? Então, o meu primeiro ano do Corinthians foi difícil por causa disso. Eles não entenderam. E viram um estrangeiro de fora, que ninguém me conhecia. O cara fala, pô, jogou fora do país e tal. Ele já acha que vai resolver o problema. E eu também tive dificuldade de me adaptar a uma cultura que não tinha um controle defensivo legal. Eu vim de uma escola que, assim, joguinho de xadrez. Você mexe uma peça, volta daqui e dali. Não tem um improviso. E o Brasil é muito improviso de posições. A linha defensiva, raramente ela é uma linha ajustada. Ela é muito mais bagunçada, mano a mano. Então eu vinha muito assim, não, vai estar todo mundo posicionadinho. Eu me preparava, só que já estava um zagueiro lá, outro aqui, uma bagunça. Então me afetou um pouco a adaptação. E aí o pessoal foi pegando. Aí obviamente chegou o Carille, tem um perfil mais defensivo. Aí começamos a nos impor, nos ajudar, aí funcionou. Aí acho que a torcida começou a entender o meu perfil, no que eu era bom, no que eu era ruim, pelo menos está claro. Você não gera expectativa, né? Porque o problema é você gerar uma expectativa no jogador se você não sabe se o cara vai entregar aquilo.